Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje entraremos no detalhe do FIDIC BTAG11. É uma FIDIC, um Fundo de Investimento de Direitos Creditórios, voltadas para o agronegócio. A gente vai dar uma olhada nas expectativas, questão de preço, de mercado, como é que está funcionando o ativo, o que é que dá para esperar para os próximos meses, ok? Novidades, tudo que tiver nesse que é seu último relatório gerencial, já estamos aqui com ele aberto. E nos números iniciais temos aqui a questão do valor patrimonial, que é de 300 milhões de reais, isso vai dar por cota 100 reais por cota. Ele está sendo negociado entre 95 e 96 reais, tem um total de cotistas aí por volta de 5.885 e um total de 9 operações em portfólio. A taxa média do BTAG atualmente é de CDI mais 5,2, ou seja, já é uma taxa alta, uma taxa agressiva, já é um fundo onde é para se esperar um rendimento mais alto devido à questão dessa taxa mais agressiva, ok? Sem falar também que é uma FIDIC, ok? Temos aqui a questão da alocação na carteira, né? Por volta de 89% está no portfólio dele alocado. Tem aí também operações de série mezanino, né? Que tem um risco ali um pouco mais elevado, se comparado com as séries sêniores, né? O risco é menor do que a subordinada, que a subordinada é mais arriscada, mas ele tem de mezanino 1,5% de posição. Aqui nós temos a questão de rentabilidade, pegando aí o último rendimento, vai dar 140% do CDI. Comentários iniciais, vai falar novamente na questão do dividendo, é que ele vai citar 1,16, porém o último anúncio dele já teve um pós esse 1,16, que foi de R$1,11, a gente já vai dar uma olhada com base nesse valor, e esse 140% do CDI é equivalente ao valor dos R$1,16 por cota, né, que daria um yield de 15,1. Aqui a gente vê a evolução, né, dos rendimentos, 1,16 aí nos últimos dois, porém o de 1,11 foi posterior a isso. Ele vai falar que teve uma alocação aí, né, um novo investimento, 10 milhões de reais. Na Sinagro, a gente vai já ver como ficou as exposições do fundo. É um CRA e uma taxa média de CDI mais 4 para essa operação. O fundo teve uma redução no patamar de dividendos devido à questão da redução da taxa Selic, né, que isso impacta, obviamente, a questão do CDI, vem reduzindo reunião após reunião do Copom, apesar de ter dado uma desacelerada no último anúncio, né, caiu 0,25 em relação aos meses anteriores. Em relação aos meses não, em relação às reuniões anteriores, né, já que não são reuniões mensais, são reuniões a cada 45 dias, vinha caindo meio ponto percentual, no último anúncio caiu 0,25. Aqui nós temos o caixa atual do ativo de 9,6%, são os ativos de liquidez imediata, ele consegue já vender e já tirar o dinheiro ali de forma imediata. E o fundo está na taxa média de CDI mais 5,2, como já vimos. A gestora segue analisando novas operações, buscando a questão do risco-retorno, algo que já é esperado. Vai falar sobre o setor sucroenergético, né, voltado aí principalmente à questão da cana-de-açúcar, né, o açúcar, o etanol. Ele cita, inclusive, que a safra da cana-de-açúcar teve um aumento de 43,4% em relação à safra anterior e favorecido aí devido às recentes chuvas. Na questão do açúcar, teve um crescimento muito forte, 66%. O etanol foi um outro crescimento, mas agora na ordem dos 32%. E o Brasil tem a previsão aí, né, de uma produção da cana, agora falando da produção da cana-de-açúcar, de negativa, né, uma redução de 3,8%, ok? Isso aí, ele vai até citar que a queda é atribuída a condições climáticas, né, com baixos índices de chuvas e alta temperatura, especialmente na região centro-sul, que afetou a produtividade. À frente a gente tem alguns comentários agora no macroeconômico sobre PCA, sobre Selic, em resumo aqui para vocês, e até já trazendo dados mais atualizados. PCA do último mês agora, tá? No caso maio, né? Foi de 0,46. A gente teve o IPCA de março, que foi 0,16, posteriormente teve 0,38 e agora o último foi 0,46. O que é que a gente vê se desenhando em operações atreladas à inflação, ok? Teve a queda, já foi sentida a queda referente ao IPCA de março, né? Que tem aquele delay dos 2 meses na maioria das operações, na maioria dos fundos. E a gente viu esse mês, por exemplo, vários fundos atrás da inflação terem seus rendimentos reduzidos, ok? Não vou citar aqui, mas vocês já vêm acompanhando vários fundos aí, tem seus rendimentos caídos nesse último anúncio. Para o próximo anúncio vai pegar um indexador de 0,38, ou seja, é esperado uma elevação. E para o posterior anúncio, né, no caso daqui a 2 meses, que vai pegar esse indexador que saiu nesse último mês, agora foi 0,46, é esperado um rendimento maior também devido a essa atualização, ou seja, está numa escadinha aí, né, de 0,16, depois 0,38, depois 0,46. Então,
possível que a gente veja aí vários fundos atrás da inflação subindo esses degraus aí de rendimentos nos próximos meses devido ao indexador da inflação. Na questão da taxa Selic, ok? Teve a redução 10,5% e a expectativa é que ela continue, no mínimo, reduzindo em 0,25%, porém tem uma expectativa de ela dar uma parada, vai depender muito da questão da inflação, ok? Tem a questão da taxa de juros americanas que impacta também a questão brasileira, né? Impacta toda a questão mundial, né? A economia americana. Mas enfim, a tendência da Selic é dela continuar pelo menos pausada ali, né? Muita gente já cita ali final do ano de Selic ali entre 10%, 9,5%, ok? Isso aí a gente vai ter que esperar para ver se vai se concretizar ou não, mas a expectativa é dela se manter ainda em valores altos, ok? E isso traz rendimentos altos, apesar de que cada vez mais os cotistas esperam cada vez mais rendimentos, né? 1,1%, 1,2%, 1,3%, né? E aí vai, né? Rendimento sempre é esperado o quanto maior possível. Enfim, ele cita que os fiagros, né, apesar das reduções da Selic, como eu falei, continuam com uma boa relação risco-retorno e vê atualmente, né, a janela aí de oportunidades na aquisição de fundo a preço atrativo. A gente vê muitos fiagros a preço muito baixo, né? Porém, a gente vê na questão do risco-retorno aqui, a gente vê muito risco vem apresentando, né? Teve o vídeo ontem do AZQ11, né? Teve a questão da operação da PF, né? A gente vê também a questão do risco climático em várias operações aí em vários fundos. A gente vê muita operação vindo apresentando problema, né? E isso aí dá aquela balançada na questão do risco quando a gente está falando do segmento do Fiagro. Mas enfim, ele cita aí que segue buscando novas oportunidades. Aqui a gente entra na DRE, pegando em abril aí total de receita de quase 4 milhões, tirando as despesas, fechou um resultado de 3,5, o que daria R$ 1,17 por cota, né? Ele distribuiu em 16, guardou um centavo. Porém, a gente já viu, já teve um anúncio posterior a isso que foi, inclusive, menor. O que é que pode ter impactado para ele ter caído de 1,16 para R$ 1,11, como vimos lá no Status Invest? Pode ter sido a questão da quantidade de dias úteis, né, que impacta bastante a questão da receita, ok? Já que não teve tanta variação assim na questão da Selic, né, apesar de ter tido a redução, foi de 0,25, né, e tem o delay ali entre as operações, mas o que pode ter impactado foi essa questão da quantidade de dias úteis, até porque ele não citou nada de inadimplência, ou também já prevendo mais reduções aí na Selic, né, ele já tentando estabelecer um patamar ali que não tenha tanta variação. Então, até em virtude disso, eu vou palpitar, lembrando, é só o palpite, só um chute, que ele entregue aí novamente R$ 1,11 para o próximo anúncio. Lembrando, é só um palpite, só um chute, inclusive deixe seu comentário, seu palpite, você vai estar ajudando no crescimento do canal. Aqui a gente tem a composição do resultado, aqui a gente vê a concentração de patrimônio por operação. Já vimos aqui várias operações acima de 10%, a gente vai já entrar no detalhe dessas operações lá na frente, tá? E aqui a gente tem a composição do total do patrimônio. Aqui vemos as taxas de juros aí de cada das operações. Temos aqui operações com taxas acima de CDI mais 6, né? Aqui CDI mais 6,9, uma taxa muito agressiva. Outra aqui CDI mais 6. Inclusive essa daqui é de pagamento semestral. Isso aqui, claro, pode impactar a questão do rendimento, né? Um rendimento que foi pago numa lapada ali de uma vez só em 6 meses, né? 6 meses de receita pago de uma vez, ali aquele rendimento, claro, tende a ser maior. Pelo menos a receita naquele mês tende a ser maior, já que está o acumulado, né? A gente tem duas operações aqui que são nessa situação. Aliás, temos até mais, né? Temos aqui mais duas, no caso são 4 operações que são pagamentos semestrais. Inclusive, uma delas aqui, essa Produtor Rural, tem aqui uma exposição até considerável, né? Tem 13% de concentração nessa operação. A outra é a Eldorado e a Isnova, são operações com peso até menor, mas somando aqui vai dar 5%, com essa outra aqui dá 6%. Então aí tem um percentualzinho que é pago de forma semestral, que dá aquela balançada lá na DRE, conforme os meses. Aqui o comparativo, né? O fundo está à frente do CDI, ok? Na questão da cota aí na rentabilidade. Aqui questão de liquidez, a liquidez é relativamente baixa, até porque tem quantidade pequena de investidores, como já vimos, menos de 6 mil investidores. Alguns números da carteira, metade praticamente da carteira voltada para o setor sucro alcooleiro. Também tem a questão de comercializadores, 19%, produtores rurais. Aqui a gente tem o duration das operações e questão de subordinação, temos 2% séries subordinadas e 98% séries únicas. Por risco, a gente tem aqui as concentrações. As maiores aqui são na volta aí dos 21%, 22%. Okay? Também temos outros aqui acima dos 10%. É sempre bom estar de olho, já que você tem uma exposição relativamente alta em relação ao valor total do patrimônio. Aqui a gente tem um portfólio
listagem das operações, né, as concentrações de cada uma das operações. Um detalhe que a gente pode ver aqui são números relativamente altos, né? A gente tem aqui 19% na Agrícola Alvorada e 22% aqui na Coruripe, inclusive temos aqui outra com 13% e outra com 15%. É sempre bom estar de olho nessas operações, ok? Aqui a gente já entra no detalhamento das operações. Comenta aí se você tem ativo, se inscreve no canal, participa lá do grupo do Telegram, link na descrição do vídeo e nos vemos no próximo.